Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, eu louvo a Deus pela vida do reverendo Daniel, que Deus esteja abençoando aqui na igreja de Canoas. Eu louvo a Deus pela vida do reverendo Osias, que está conosco, que é o nosso presidente do sínodo, nossa gratidão. Reverendo Osias, é uma alegria tê-lo conosco nesta hora também, que preside o nosso sínodo e é pastor aqui na cidade de Porto Alegre, a primeira igreja. Louvo a Deus pela vida da dona Carlota, que está conosco também. A gente alegra com a vida dela, a vida do seu esposo, que deu a sua vida para nos ajudar aqui no Rio Grande do Sul. E de uma forma muito especial, hoje eu louvo a Deus também pela vida de vocês três. Eu espero não errar o nome de vocês, mas pela vida do licenciado Alceu, que Deus esteja abençoando, pelo licenciado Everton, que Deus esteja abençoando a sua vida, e pela vida do licenciado Gustavo. Deus esteja abençoando vocês três no exercício do ministério de vocês. Eu já perguntei, já interroguei, já sei que, tirando o Everton, que é filho de paranaense, mas os pais são gaúchos, os outros dois são gaúchos. Mas graças a Deus, Deus tem dado a nós, pastores do Rio Grande do Sul. Esse é sempre um sonho nosso. Então, hoje eu estava sentado ali, em certo sentido, quase chorando, de alegria, de ver o que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer. E quando eu vi aquele grupo de crianças, meu coração se alegrou mais ainda do que Deus está fazendo, não só aqui, mas nas demais igrejas. Hoje nós temos um sínodo aqui no Rio Grande do Sul, nós temos várias congregações, várias igrejas locais, são 3 presbitérios, isso traz muita alegria ao nosso coração. E essa igreja representa muito para nós. Eu estive aqui quando estava construindo a igreja, eu me lembro do mestre de obra aqui, animado, e a todos os irmãos animados com a construção, e eu louvo a Deus por aquilo que foi feito nesse lugar. Deus tem seus planos, seus projetos, seus sonhos, e nós realizamos, de acordo com a vontade dEle, esses sonhos. Eu espero que o trabalho de Montenegro continue, eu espero que o trabalho em São Borja continue. Nosso obreiro lá de São Borja está aqui, que é da minha do Rio Grande do Sul. Que Deus esteja abençoando você. Não desanime com São Borja. Os trabalhos têm sempre essas estacionalidades, esses momentos difíceis. Uma hora cresce, outra hora nós sentimos a crise, mas Deus tem os seus projetos. Deus tem os seus. E nós temos de aprender a semear e aguardar o tempo de Deus em cada hora, em cada momento, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Nós temos muito o que fazer para o Rio Grande do Sul. Nós ainda estamos pelas contas do reverendo Daniel, nós estamos com 6% só do Estado, das cidades do Estado, não é isso? E nós atingimos, ainda falta 94%. Mas se nós chegarmos aqui a poucos anos a 50%, com vigor, com alegria, contentamento, mas meus queridos, coloque o seu coração no Sul, coloque a sua vida no Sul, sepulte o seu coração no Sul. É difícil dizer isso, mas eu sempre tenho dito dessa maneira, porque minha vida toda eu dediquei a uma região só. Eu tenho 47 anos de pastorado e 47 anos no mesmo presbitério. E na mesma igreja eu estou há 40 anos. Você pode parecer difícil, há 40 anos, nós estamos completando esse ano 40 anos de igreja, da igreja do bairro Constantino, estou há 40 anos naquela igreja. Vi ela nascer, desenvolver, fortalecer,
mais de 30 filhos daquela igreja saíram para os campos missionários. Então a gente tem de amar aonde nós estamos e crer que tem um momento de Deus. Mas teve momentos difíceis, como São Borja está passando. Teve momentos muito difíceis. Teve horas muito difíceis. Mas eu me lembro que nós tivemos uma crise na igreja, uma época difícil, e eu disse para uma irmã da igreja: irmã, eu estou vendo que Deus vai nos dar 1000 membros. Ela olhou para mim e disse: pastor, como 1000 membros? Nós não conseguimos sair da casa dos 60. E o senhor está sonhando em 1000 membros? E Deus não só deu 1000, mas Deus deu mais de 1000 membros. Já passaram pela nossa igreja. É a bênção de Deus demais. Já organizamos 2 filhas, temos 11 congregações. Eu sou apaixonado por trabalho missionário. Então, não esmoreça. Não esmoreça. Agora vou completar 72 anos. E eu e a minha esposa estamos pensando em começar uma igreja nova. Tem muita coisa para fazer. Se a gente não olhar o futuro e sonhar com o futuro, nós não vamos alcançar. O texto que nós escolhemos para esta manhã é um texto desafiador para nós. Eu gostaria de convidá-los para ler esse texto. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. Neemias capítulo 6, a partir do verso 15. Neemias capítulo 6, a partir do verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muitos do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos de Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulom, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Fala, Senhor, ao nosso coração nesta hora. Fala, Senhor, às nossas vidas nesta hora. Ministra para nós, para que olhemos e entendamos a Tua palavra e a coloquemos em prática diante de nós. Usa-nos para louvor e honra do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Acabou-se, pois, o muro. Acabou-se, pois, o muro. Nós diríamos que acabou-se a construção do templo de Canoas. Acabou-se a formação dos nossos 3 ministros, futuros ministros do seminário. Agora vocês estão formados. Muitas vezes essas certezas e essas palavras chamam-nos a atenção. E chamam-nos a atenção para algumas coisas e para algumas realidades muito próprias para nós. Nós estamos num momento interessante da história, de muitos desafios, de muitas lutas, de ao mesmo tempo de propostas desafiadoras, principalmente para o ministério sagrado.
a igreja é um contraponto no mundo em que nós vivemos. E cada vez mais a igreja se torna esse contraponto. A igreja veio de encontro à realidade que nós estamos vivendo. Seja em qualquer área específica de nosso país, mas principalmente agora. Nós temos desafios que estão presentes. Vocês estão entrando no ministério em um momento que chama-nos a atenção. Os muros foram derribados e os muros precisam ser reedificados. As cidades precisam ser cercadas. As famílias precisam ser cercadas. Porque cada vez mais elas estão sendo bombardeadas. Nós vivemos momentos em que, através da mídia, e principalmente através da mídia chamada eletrônica, nós recebemos as mais diferentes notícias possíveis, bombardeando as nossas famílias, bombardeando os muros das nossas igrejas, bombardeando o nosso ministério. E nós precisamos de obreiros que, à semelhança de Neemias, não só venha reerguer, mas venha mostrar como Deus pode fazer através das nossas vidas. Mas o que me chama a atenção nesse texto? O que eu gostaria de ressaltar para os irmãos nesse texto? Primeiro, Neemias tinha um projeto, tinha um planejamento, tinha uma estratégia. Ele não foi mandado por Deus simplesmente por ser mandado por Deus. Ele estabeleceu uma estratégia, estabeleceu um trabalho a ser feito, uma obrigação ministerial a ser cumprida. E quando eu olho para o Rio Grande do Sul, o que eu vejo muitas vezes é que nós não podemos fugir dos nossos propósitos e dos nossos objetivos. Organizou-se presbitérios, organizou-se sínodo, mas essas obras foram organizadas com o único propósito da expansão do reino. Não foram organizadas para ter convivência em si. Não foram organizadas para agora dizer, nós não temos mais nada a fazer, nós já chegamos a ter um presbitério. Já chegamos a ter um sínodo. O grande erro da igreja presbiteriana com o sul do Brasil foi que, da década de 50, quando o Antônio Elias aqui esteve e outros pastores aqui passaram e organizaram a Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, colocou nos anais da igreja que nós alcançamos o sul do Brasil. E pronto. E não houve continuidade. Nós alcançamos o sul do Brasil. Acabou-se a obra. Acabou-se o templo. Mas quantos templos igual a este nós precisamos construir no Rio Grande do Sul? É isso que nós precisamos colocar no coração. Nós não podemos olhar como terminada a nossa obra, como fora na década de 50, 60. O Sul já está evangelizado. Nós temos muito o que fazer. E esse é um problema de história eclesiástica de nossa igreja. E esse é um dos grandes gargalos da vida eclesiástica de nossa igreja. Nós enfrentamos o mesmo problema em outros estados. E chegou um certo momento em que a igreja estacionou.
perdeu a vivacidade para abrir seus campos. E a igreja que não evangeliza se torna campo para outros e vai se enfraquecendo. Então não importa se nós terminamos a construção aqui, há quantos templos iguais a este nós precisamos construir no Estado? A estratégia missionária, a estratégia nossa precisa ser a mesma. Há duas coisas importantes em Neemias que me chamam a atenção. Neemias sentiu a dor do seu povo e sentiu o grito do seu povo dentro dele, de ver a situação que o seu povo se encontrava. Nós nunca podemos parar de sentir a dor do nosso povo e o grito do nosso povo dentro de nós. O dia que o pastor deixa de sentir o grito do seu povo dentro dele, ele perdeu o desejo de ser pastor. O dia que a igreja para de sentir a necessidade de orar, de interceder, de clamar a Deus pelo seu povo, a igreja perdeu a visão do seu povo. Eu gostaria que vocês pudessem, cada dia, eu sei que vocês já o fazem, mas colocar cada cidade diante do Senhor e começar a orar pelas cidades. Vamos levantar um jejum por São Borja. Vamos levantar um período de oração por Montenegro. Vamos orar para que São Leopoldo daqui a pouco possa ter a igreja organizada. Não é porque o Gustavo vai se tornar pastor quando a igreja se organizar. Não. Quando a igreja de São Leopoldo se organizar, qual é a outra cidade que o Gustavo vai ter de chegar com o Evangelho? Cada igreja plantando mais 3, mais 4. A igreja que não se multiplica, se torna terra estéril. E ela enfraquece, ela diminui. Vamos plantar a igreja agora aqui em Porto Alegre. O seu vai plantar a igreja de Alphaville de Porto Alegre. Muito bom, muito gostoso. Mas começou os primeiros crentes, meu querido, qual é o sonho de expansão que você vai ter? Para onde você vai caminhar? O Everton está com a sua igreja pronta, está com os seus sonhos em Vianópolis, não é isso? Que Deus possa te usar ali. Mas que mais nós vamos fazer? Em Alagoas, nós chegamos um dia que nós falamos, acabou-se a obra de Alagoas. O Supremo Conselho agora, nessa última reunião, teve de tornar Alagoas um estado especial, porque as igrejas estão morrendo no estado de Alagoas. Nós não alcançamos nem 6% do estado, com 130 anos no estado de Alagoas. E a primeira igreja de Alagoas, infelizmente, vão ter de recolocá-la em outro lugar, porque o próprio templo, por falta de manutenção, de cuidados, foi condenado agora pela Defesa Civil, e nós temos de desmanchá-lo, ou mudá-lo de lugar. A igreja não pode parar. A dinâmica da igreja não pode parar. A estratégia de Neemias deve ser a mesma estratégia todos os dias de nossas vidas. Sentir a dor pelo povo e orar a Deus. Sentir a tristeza que está nos seus olhos de ver
o campo a ser atingido pela graça de Deus. Isso vai trazer temor diante do povo? Vai trazer temor. Porque à medida que a igreja avança, ela atemoriza as pessoas. E o texto é muito claro: temeram todos os gentios, nossos vizinhos. Os muros foram reconstruídos. As igrejas estão avançando. Mas há outro ponto nesse texto que me chama a atenção. A glória é de Deus. Tudo foi feito por Deus. Foi a boa mão de Deus que dirigiu todas as coisas. Neemias tinha seus projetos, tinha seus sonhos, tinha seus desejos, nunca parou, mas a obra é de Deus. É Deus que realiza. Tudo foi feito por intervenção de Deus. Nós não plantamos e não revitalizamos a igreja de Canoas com esse templo bonito se não fosse um ato exclusivo de Deus. Deus é que moveu corações. Deus é que moveu vidas. Deus é que fez sustentar todas as coisas. E, em certo sentido, nós podemos dizer que Deus, pela sua graça e pelo seu poder, realizou através de nós, e mesmo a despeito de nós, tudo que nós temos. Tudo é um ato exclusivo de Deus. Deus levantou vocês, como já levantou outros, e como há de levantar outros para a continuidade da obra. Mas pode ser que daqui a alguns dias, meu querido Everton, meu querido Alceu, meu querido Gustavo, seja um convite para vocês. Venha ser pastor de São Paulo, nós estamos precisando de vocês aqui. Nessa hora, meu querido, por mais tentador que seja o convite, você pode fazer outro curso, você pode cursar, ser doutor, você pode ter oportunidade de ir para fazer curso na universidade, fazer isso, fazer aquilo outro, por mais que seja tentador a proposta. Lembre aonde está o teu coração. Deus despertou você para cá. Deus tem um coração de vocês aqui. É duro eu dizer isso, que você vai dizer para mim, pastor, o senhor está limitando as nossas vidas. Se nós não tivermos coragem de dizer as verdades, nós vamos ser cobrados diante de Deus. Só Neemias podia reconstruir, por isso que Deus despertou Neemias. Vocês são frutos de oração. Todos que aqui passaram têm orado para que Deus levante pastores gaúchos do Rio Grande do Sul. Mas Daniel deu muito certo aqui, deu. Ele aprendeu a ser gaúcho. Até mais gaúcho que muitas pessoas. Graças a Deus por isso. Mas ele nunca vai deixar de ser baiano. Nunca vai deixar de ser baiano. Mas nós precisamos de obreiros gaúchos, que vai conhecer esse interior, vai conhecer as lutas do interior, as cores do povo, as alegrias do povo. É a intervenção divina, a glória de Deus. Mas Deus tem levantado vocês. E quando eu vi aquele grupo de crianças, eu estou pensando daqui a 20 anos, quantos daqueles vão estar nos mais diferentes lugares, para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Então, meus queridos, eu gostaria que vocês lembrassem que a obra não é de vocês, a obra é de Deus.
Deus usa-nos de acordo com a vontade dEle, de acordo com o poder dEle, no tempo dEle, no momento dEle, para fazermos aquilo que precisa ser feito, para as aberturas que cabe a nós fazermos, e nós temos a obrigação de fazê-lo. Então nós podemos ser estratégias? Podemos, mas a glória e a honra pertencem a Deus. O dia que você for maior do que a obra, ore a Deus. A glória de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. É Ele que vai realizar tudo o que nós queremos. É Ele que vai despertar todas as coisas. E lembre que quando Jesus Cristo tomou uma criança e colocou no meio dos seus discípulos, disse: nós devemos nos tornar como crianças. Ele queria dizer que nós devemos nos tornar prontos a aprender a vida toda. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo queria mostrar outra coisa, que nós temos de estar a serviço uns dos outros. Nós não somos senhores, nós somos servos. E nós estamos a serviço. Temos a obrigação de servir o ministério no qual o Senhor nos colocou. Não importa por quantos anos. Importa sim que a glória seja de Deus e a honra seja de Deus. Mas eu gostaria de colocar uma última coisa para os irmãos. Daniel disse que eu poderia usar todo o tempo, mas eu não quero ficar aqui cansando demais os irmãos. Mas há outra coisa que esse texto me ensina. Neemias terminou. Mas Neemias teria Tobias diante dele. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: a vida toda nós não teremos somente paz. Para a vida cristã não existe paz completa. Só quando chegarmos no céu. E quando a igreja chegar no céu, quando a igreja for gloriosa na presença de Deus, como afirma Apocalipse capítulo 7, e perguntar ao nosso respeito, vai dizer: aqueles que passaram pela grande tribulação e tiveram suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. A vida cristã é de lutas, de batalhas, de adversários. Nós não temos paz, a não ser a paz de Cristo que invade os nossos corações. No mundo, nós vamos ter lutas. Vamos ter adversários. Vamos enfrentar problemas. Vamos enfrentar dificuldades. O que eu tenho aprendido com esse texto é que nós precisamos estar sempre em vigilância. A eterna vigilância das nossas vidas. Esse é o ponto principal para cada um de nós. Você pode ser muito bem preparado, mas você tem que estar sempre lembrando que o inimigo vai tentar destruir a sua vida. Os Tobias vão sempre existir. Os Zambalás sempre vão existir. E vocês têm que estar sempre em vigilância. Nunca saia da torre da vigilância. Há momentos na vida que você vai encontrar situações que muitas vezes até os convites são tentadores. Tobias tentou levar Neemias para o centro do templo. Era tentador ir para o centro do templo. Era tentador ir para dentro do templo, mas Neemias não poderia ir para o centro do templo. Às vezes as pessoas perguntam por que Neemias não aceitou o convite de Tobias para ir ao centro do templo. Há algumas razões, mas há duas razões que são muito clássicas, que cabe a nós sempre lembrar delas. Primeiro, Neemias não ia encontrar um refúgio
que ele poderia dizer: estou a salvo, usando Deus como proteção, mas uma proteção fugindo dos seus compromissos. Mas há outra questão muito mais séria. Neemias era conhecedor da lei. E o papel dele no reino é que Neemias era um homem que, infelizmente, tinha sido levado como escravo. E naquela época, quase todos os filhos de Israel que foram levados como escravos se tornaram eunucos. E Neemias tinha se tornado eunuco. Por isso a Bíblia não fala da família de Neemias, nem da família de Daniel, nem da família de nenhum dos outros moços que foram para a Babilônia. Diferente de Esdras. Então Neemias sabia que um eunuco não poderia entrar no centro do templo, desobedecendo a Deus. Vai aparecer sempre propostas diante de nós, que são propostas agradáveis, mas são falsas. Cuidado com elas. Cuidado com aquilo que tem a aparência de verdade, mas lembre da sua fidelidade a Deus, da sua fidelidade às doutrinas, aquilo que nós cremos. Nós vivemos num mundo místico, e hoje muitas vezes as pessoas têm nos convidado para cultos místicos, junto uns com os outros. Não vamos abrir mão daquilo que nós cremos. Não vamos abrir mão para participarmos de algumas reuniões que aparentemente são bonitas, mas não tem nada de verdade sendo expostas. O sul do Brasil é um grande desafio. Não é só o sul, é o Brasil todo. Tenha vigilância naquilo que você crê, naquilo que você defende, naquilo que você afirma. E meus queridos licenciados, de uma forma muito especial, tenha zelo das suas vidas conjugais. Ame a sua esposa e leva ela com você em todos os lugares possíveis. Deixe claro para as pessoas o seu casamento. E lembre-se que todo cuidado é pouco. Não dê a aparência do mal. Não dê em lugar nenhum a aparência do mal. De agora em diante, toda a igreja os conhece. E quando você vai plantar uma igreja, você deve lembrar que toda a cidade te conhece. Sabe até a hora que você levanta, sabe até a hora que você deita. Sabe até os filmes que você vê. Sabe até o gosto seu de recreação. Nossas vidas nós devemos lembrar disso. Nós somos chamados por Deus para vivermos em vigilância. A cidade me ama. Os moços me convidaram para jogar um futebol com eles. Ótimo, vai jogar futebol. Mas lembre que você pode ser provocado no meio do jogo. Controle-se. Se você não tem autocontrole, não vá. Ah, mas se o cara fez maldade comigo, não responda, olhe por ele. Exercite o domínio próprio. E em todas as áreas da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. Quando nós estamos plantando nossa igreja em Patrocínio, eu tenho comigo alguns costumes que podem parecer difíceis de ser colocados. Mas eu nunca vendi carro meu para particular.
E eu sempre disse o seguinte: eu não quero que ninguém venha reclamar que eu vendi o carro e depois o carro deu defeito. Que carro, depois de algum tempo de uso, sempre dá defeito. Mas eu tinha comprado um carro e estava gostando demais dele, e apareceu uma pessoa lá em casa e disse: pastor, o senhor podia me vender esse carro? Foi a única vez que eu fiz, e fiz contrariado. Mas insistiu tanto, disse: eu vou vender para você então. Eu disse: olha, o carro já é idoso, já tem alguns anos de uso, porque como pastor eu comprei já na segunda mão, usei um período longo, e esse carro pode dar defeito. Eu disse: não, mas eu sei que o senhor é muito cuidadoso, mas leva no mecânico, manda olhar esse carro, manda examinar esse carro. Ele levou o mecânico, voltou, disse: pastor, eu vou ficar com o carro do senhor. Eu disse: ótimo, você quer ficar mesmo com o carro? Voltei a dizer para ele: rapaz, não fique não, deixa eu vender numa dessas agências, porque eles cuidam melhor do carro. Não, eu quero comprar do senhor, que está muito barato. Tá bom. Meus queridos, para tristeza minha, 2 meses depois eu recebo a mesma pessoa em casa. Um dia à tarde, quando eu cheguei de uma viagem, lá está o homem. Disse: o que foi? Ah, pastor, o carro fundiu o motor. O senhor já sabia que ele ia fundir o motor, pastor? Eu falei assim: não sabia. Eu disse para você que carro velho é carro velho. Mas e agora, pastor? O que eu vou fazer? Aí eu pensei: só vamos fazer o seguinte: quanto foi que você me pagou pelo carro? Paguei X, dei X para o senhor. Então vamos entrar aqui em casa, eu vou dar um cheque para você e você me vende o carro de volta. Mas já coloquei isso no carro, coloquei aquilo. Quanto mais você gastou no carro? Gastei mais tanto. Então está aqui o cheque. Aí falei com a minha esposa: nunca mais faço isso, porque eu estou evangelizando e esse cara vai dizer para os outros que eu dei prejuízo para ele. Ele nunca vai ter coragem de dizer para ninguém que eu estou dando prejuízo para ele. O fato é que o mecânico depois se converteu, foi para a igreja, disse: pastor, com aquela atitude do senhor eu vi que o senhor é um homem sério, então eu quero fazer parte da igreja de vocês. Deus tem os seus caminhos. Então aí eu aprendi a lição que eu tinha colocado na minha vida, vendo o meu carro sempre na agência. Porque agências, eles compram, eles já sabem os perigos que tem, eles que representam, nunca para particular. Então cuidado com as coisas, sejam eternos vigilantes. Nós precisamos plantar igrejas. Rio Grande do Sul ainda falta muito. Acabou-se a igreja, o templo? Não. Acabou-se este templo. Nós temos muitos templos a construir. Eu espero que nós possamos construir muitos templos ainda. Eu espero receber uma ligação lá de São Borja um dia dizendo: nós estamos com 200 pessoas aqui, precisamos construir um templo. Por favor, movimenta a IPB para nós construir um templo em São Borja. Templo grande, bonito. Eu espero um dia receber o desafio: o terreno de São Leopoldo já está comprado, agora precisamos construir o templo. Um templo bonito. Agora nós temos gente. Nada acabou. Nós estamos começando. A obra está começando. Nós temos muito o que fazer. Precisamos de estratégias, muitas estratégias. Mas ao mesmo tempo precisamos de homens como Neemias. Homens que sentem a dor do povo. Homens que têm vida de oração diante de Deus e de jejum. Precisamos de homens que dê glórias a Deus, para que a mão de Deus movimente todas as coisas. E é Deus que nos dá todas as coisas. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, para a glória e para a honra dEle. Mas precisamos sermos vigilantes. Não há período de paz, há período de vigia. Nós somos chamados para estar na torre de vigia.
sermos vigilantes para a glória de Deus. Os Tobias e os Zambalás sempre vão existir em cada época, em cada momento da história. Que Deus os abençoe. Amém.